que foi um dos diferenciais que a gente tinha, é saber dizer não dependendo do cliente. Então, assim, o crescimento ele é muito importante, mas você crescer bem com aquilo que é importante para o teu propósito, ele é muito maior do que realmente você crescer a qualquer custo, né? E algo que a gente fez muito para conseguir chegar até aqui agora é realmente não estar pronto o tempo todo, né? Então a gente ia construindo e estruturando a empresa, mudando, né, de acordo com a necessidade e ajustando sempre que os problemas vão acontecendo. Então, a gente foca muito naquele ponto de problema que acontece. Então, mesmo que um projeto ele tenha 95% de sucesso, a gente vai focar muito naquele 5%, comemorar muito a execução em si, mas a gente foca muito nessa reestruturação. E isso vem dando muito certo. Acho que foi um diferencial que a gente trouxe de ter resiliência, de ter uma visão de mercado para atender mesmo com qualidade, foco e parceria, né, os clientes. Então, isso nos trouxe um volume bem legal para chegar até aqui. Olá a todos, sejam bem-vindos. O iPod, estamos aqui comemorando mais de 20 episódios gravados e lançados. Nosso canal no YouTube indo super bem, nosso canal no Spotify indo maravilhosamente. Então é muita alegria, nossa comunidade crescendo. E eu tô aqui para trazer para vocês os episódios de junho. Foi um mês super especial onde nós comemoramos, né, empreendedores que construíram negócios de alto impacto sem capital de investidor. Trouxemos a história do Léo, um paulista, né? Onde ele conta toda a experiência do pai, construindo negócios, tudo que ele viveu de perto. Sua aventura em Portugal, onde ele entra numa aceleradora, hub de inovação, até construir a sua startup, que hoje está indo super bem, nunca captou R$1. Tem uma história do Edu, fundador do Flores Online. Imagina vender flores online no final da década de 90. Como isso é possível? Um produto tão perecível, né? A flor morre tão rápido. Mas ele conseguiu crescer para o Brasil inteiro. Essa história foi maravilhosa. Um lado super humano. O Edu hoje na Strive, investindo na nova geração de empreendedores. Episódio maravilhoso, tem que assistir. Meu grande amigo de longa data, Marcos Moraes. Mais de 20 anos com a Mood, impactando milhões de brasileiros todos os dias, com as suas estações de ginástica, nas ruas do Brasil, nas capitais do Brasil. Qualidade de vida, saúde, um aplicativo com mais de 500 mil downloads. Tudo isso gratuito para a população. Uma história de um negócio de altíssimo impacto. E também recebemos o João, da Opar, uma empresa de consultoria. O João, diferente, já conhecia um pouco do mercado, ele sai para montar a própria consultoria dele e escala assim numa velocidade absurda, hoje com mais 600 colaboradores. O João conta como é que ele recruta talento, como é que ele cuida da cultura da empresa. Foi um bate-papo maravilhoso, 4 histórias fantásticas. E eu trago aqui para você, nossa equipe, Beto, Henrique. Foi realmente uma temporada muito, muito legal. Espero que vocês gostem, aproveitem, compartilhem, nos ajuda a divulgar essa nossa missão, levar conhecimento ao próximo, inspirar a nova geração de empreendedores. Vamos nessa, que a gente está apenas começando. Eu sou Daniel Silva, espero que você goste do próximo episódio. Um abraço. Galera, sejam bem-vindos. O iPod de hoje é encerramento da nossa temporada aí de maio. 4 convidados super especiais, onde nós trouxemos um pouco de histórias de empreendedores que construíram negócios de altíssimo impacto sem capital de investidores, né? Então, empreendedores que cresceram o seu business no seu próprio cash flow, com muita coragem, com muito trabalho. A gente ouviu aqui o Marcos Moraes da Mood, presente em dezenas de cidades do Brasil, impactando milhões de brasileiros todo santo dia, trazendo mais qualidade de vida, mais esporte. Tivemos o Edu, Flores Online, né? Então, 1998, o cara começou a venda de flores online em São Paulo. Né? Muita gente que está aqui não estava nem nascido nessa época. Um produto super perecível, uma complexidade. E o Duda deu uma aula de vida, de abordagem. Foi um papo muito além do sacrifício de construir um negócio, mas realmente, né, de lidar com as suas emoções, né, abriu sobre terapia. Tudo. Foi um papo super, super legal. E tivemos também o Léo, um cara que empreendeu no Brasil, trabalhou com Headhunter, migrou para Portugal, foi Headhunter em Portugal, se aventurou em um hub de inovação
e hoje está com uma plataforma de recrutamento para tudo que as startups precisam que sejam non-technical employee. Então, tudo que você precisa que não seja developer é onde ele quer atuar. E aí um brasileiro aqui na Europa também, na raça, crescendo o negócio dele. Uma história muito legal. E hoje a gente, episódio... Vamos lá, Henrique. 21 ou 22 do iPod desse ano? A estagiária não estava preparada. 20, episódio 20. Muito bom. Então, hoje é episódio 20, cara. Nós vamos receber o João. Eu nunca falei com o João na minha vida. Então, esse é um disclaimer aqui legal. Tudo que vocês vão ouvir, eu vou estar ouvindo também pela primeira vez. Mas nós temos um grande amigo em comum, Bernardo Carvalho, D10, que é diretor comercial da OPA, que é a empresa que o João fundou. E eu, gentilmente, pedi ao Bernardo essa intro, porque já tinha ouvido o nome do João em algumas rodas. Entrei no LinkedIn para dar aquela olhada na OPA, vi 265 colaboradores. Caraca, como é que você cresce uma empresa para 265 colaboradores sem dinheiro de investidor, no fluxo de caixa? Aí eu fiz uma matemática aqui, uma regra de 3, esse cara está faturando bem, hein? Esse cara está faturando bem. Então, acho que estou ansioso para ouvir essa história. Sejam bem-vindos, episódio 20, fechando a temporada de Bootstrapping. João Júnior, fundador da OPA. Prazer te ter aqui, cara. Obrigado, Daniel. Prazer é todo meu poder compartilhar e passar um pouquinho aqui da nossa história para tanta gente importante. E você direcionando ali os outros convidados, né, os convidados anteriores, é uma honra ainda maior poder contribuir e estar aqui com vocês. O Bernardo é um grande amigo nosso, né, que conectou. Realmente a gente não tinha tido ainda o prazer de se falar. Então, é mais legal ainda a gente poder estar aqui junto. Mas falando um pouquinho, né, de mim, rapidamente aqui, eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Federal de Tecnologia do Paraná. Eu venho do interior de São Paulo, Botucatu, que fica a mais ou menos 220 quilômetros da capital. E ao longo aqui da minha formação, fiz gestão estratégica, né, de TI pela FGV, e depois fui fazendo alguns outros cursos de transformação digital, entre outros itens, no MIT, em Harvard, entre outras coisas, para ali se captar, para aumentando o conhecimento de uma forma geral. Mas o meu desejo sempre foi empreender, assim, desde sempre. Eu sempre tive um desejo muito grande de resolver desafios, né? Então, o ponto principal, desde da minha jornada inicial, quando eu fiz a faculdade e tal, tinha essa vontade de estar próximo de problemas que aconteciam. Então, durante a faculdade, montei uma empresa, né, uma empresa júnior ali, para resolver algumas soluções. Na época, eram sites, desenvolvimento de software muito pontuais e pequenos, e isso me foi construindo uma bagagem para quando eu mudei para São Paulo. Quando eu me formei depois de um tempo, eu procurei uma empresa que era especializada em desenvolvimento de software, especialista na época de Oracle, e comecei a tomar relevância ali dentro dessa estrutura, né? E atendendo ali empresas multinacionais, focando em soluções de software complexo. E isso me trouxe uma maturidade muito grande para conhecer um pouco o mercado. E aí fui entendendo que existia uma dor muito grande naquela época, né? Uma dor de resolver soluções burocráticas da TI, né? Porque hoje em dia a TI é um pouco mais leve, né? A gente consegue ter mais acesso à TI de uma forma mais ágil. Naquela época, tinha cenários muito mais burocráticos, com muito mais dificuldade de você conseguir desenvolver software. E eu identifiquei que as empresas, elas tinham uma dor ali de ter empresas que resolviam soluções com parceria, mas na verdade aquela parceria de verdade, né? E uma parceria com profundidade técnica, profundidade de governança e tudo mais, mas pensando num conceito mais agile, né? E nisso falei, tá aí uma dor que eu quero resolver, uma dor que as empresas têm uma necessidade grande de atuação, e eu vou realmente sair para o mercado para empreender e montar essa solução para atender o mercado. E isso vem muito forte, né, do encontro da gente ter ali uma persistência muito grande em resolver problemas. E a UPA, ela foi fundada em 2012, já há 13 anos.
A gente totalmente sem investidor, totalmente orgânico o crescimento, a gente se estruturando de acordo com o que ia sendo o desenvolvimento em si. Você comentou 200 e poucos ali no LinkedIn, né? A gente precisa até fazer uma validação com o time para pedir para a galera se cadastrar no LinkedIn, porque hoje a gente conta com um time de quase 600 pessoas já dentro da empresa. Então, 600? 600, cara. Então, tem uma estrutura bem legal. A gente atendendo aqui grandes contas brasileiras, então a gente tem orgulho de comentar que a gente está muito bem posicionado dentro das maiores empresas do Brasil e sempre dentro de cada indústria, né? Porque a gente é muito agnóstico à indústria. A gente é muito forte no financeiro, mas porque o financeiro contrata muita tecnologia em si. Mas se for pegar turismo, a gente está dentro da principal empresa de turismo. Se for pegar commodity, a gente está dentro de commodity. Se a gente pegar indústria, a gente está na maior de indústria, farmacêutica, saúde. Então, a gente está muito bem posicionado em cada uma dessas empresas, né, que são nossos clientes de longo prazo e há muito tempo que a gente vem trabalhando com isso. E um ponto principal que a gente sempre focou, né, assim, acho que foi um dos diferenciais que a gente tinha, é saber dizer não dependendo do cliente. Então, assim, o crescimento ele é muito importante, mas você crescer bem com aquilo que é importante para o teu propósito, ele é muito maior do que realmente você crescer a qualquer custo, né? E algo que a gente fez muito para conseguir chegar até aqui agora é realmente não estar pronto o tempo todo, né? Então a gente ia construindo e estruturando a empresa, mudando, né, de acordo com a necessidade e ajustando sempre que os problemas vão acontecendo. Então, a gente foca muito naquele ponto de problema que acontece. Então, mesmo que um projeto ele tenha 95% de sucesso, a gente vai focar muito naquele 5%, comemorar muito a execução em si, mas a gente foca muito nessa reestruturação. E isso vem dando muito certo. Acho que foi um diferencial que a gente trouxe de ter resiliência, de ter uma visão de mercado para atender mesmo com qualidade, foco e parceria, né, os clientes. Então, isso nos trouxe um volume bem legal para chegar até aqui. Incrível. 600 pessoas. Caraca, desafiador. Desafiador chegar nesse número. Eu vou voltar aqui no começo da história. Eu acho que é um bom ponto de partida aqui para o nosso bate-papo. 2012, o que você viu? Assim, você viu uma oportunidade, você viu um problema que estava surgindo e ficaria mais evidente, mais agudo no futuro. Qual foi a tua leitura em 2012? Assim, cara, eu sempre tive muito desejo de montar uma empresa mesmo, né? Isso daqui é muito bacana, né? Eu gosto muito de falar aquela questão do futuro declarar. Como eu vim do interior, né, de São Paulo, não sei para quem conhece aqui, mas a gente ia muito, quando era mais novo, para o litoral de São Paulo, então eu passava aqui pela Marginal Pinheiros, passava pela Bandeirantes, e olhava as empresas, olhava os prédios grandes, e falava, porra, um dia eu vou ter ali uma estrutura e uma empresa ali. Isso é bem legal porque, às vezes, eu lembro desses meus pensamentos de infância e eu vejo que, mais ou menos, eles se montaram, sabe? Então, assim, é bem legal você realmente projetar aquilo e a tua energia, o teu pensamento, ele ser focado, né? Porque eu acho muito difícil a gente se dedicar com muita intensidade e realmente ser bom em alguma coisa, né? E estar junto com pessoas que conheçam, pessoas que consigam te apoiar e te levar para aquele teu desejo, que não dê certo. Então, isso foi algo muito essencial ali da minha jornada. Mas a dor específica que eu identifiquei foi que as grandes empresas, elas tinham uma dificuldade, e muitas ainda têm, de encontrar fornecedores que realmente entregavam, né? De gente que resolve, que joga junto, que veste a camisa e que entrega mesmo as soluções até o final. E foi por conta dessa dor que, em 2012, eu fundei a OPA. Então, a gente começou assim, muito pequeno, né? Começou na sala da minha casa, depois eu convidei mais 2 colegas, na época que eu tinham trabalhado comigo, para incorporar ali dentro dessa estruturação. Tinha uma pessoa que eu tinha contratado anteriormente, que ele estava numa outra empresa, eu liguei para ele e falei, tô num desafio novo, você topa vir? O cara, na hora, assim, tipo, hoje eu assino, e veio também, hoje ele está até hoje na UPA já há 13 anos, né? Foi o primeiro cara que entrou comigo aqui, o Fábio.
O Bernardo, inclusive, ele trabalhou comigo nessa estruturação anteriormente também, depois ele veio para a UPA depois de uns 5 anos, mais ou menos, mas a gente via aquela proposta ali, né, muito clara de solução de software sob medida, mas como eu tinha comentado, com uma profundidade técnica, que as empresas grandes tinham isso, né, só que elas não tinham tanta leveza, tanta velocidade real, ela não tinha tanta governança nessa parte agile. E aí a gente via que essa parceria de verdade, ela não era entregue, né? Então isso daí foi o principal ponto de dor que a gente procurou atacar. E assim, um ponto principal também, que é um desafio muito grande que a gente viveu naquela época, né? É que você precisa fazer tudo, né? Então, pô, no começo eu fui vendedor, tech lead, financeiro, gestor, tudo ao mesmo tempo. Hoje eu continuo fazendo tudo igual, né? Mas a gente tem ali uma necessidade grande de entrega para conseguir conquistar cada cliente mesmo, né? Então, assim, manter o negócio vivo. E um ponto legal é que, assim, que cada erro, às vezes a gente foca muito no erro, né? Mas o erro, ele é uma virada de ajuste de modelo de negócio, né? Então, assim, a cada entrega, a gente tem uma chance de provar que está fazendo diferente. Então, acho que sempre eu mostrar, a gente, junto com o time ali, a gente sempre buscou isso, né? Então, como que a gente consegue fazer diferente daquilo que a gente errou, ou como a gente consegue manter os pontos de sucesso que a gente vem fazendo. E os clientes começam a perceber isso, né, cara? Então, assim, a gente entregava, e a gente entregava com um ponto de verdade mesmo. Então, assim, o cliente sente aquela verdade que você tem de dedicação, de vestir a camisa, não é aquele ponto mesmo clichê, né, que todo mundo fala, né? Então, o ponto principal é que a confiança, ela passa a virar crescimento. Então, o negócio, quando você passa a confiança, passa a verdade, ele traz esse crescimento de uma forma maior para a empresa e para o empreendimento. Então, é muito bacana assim, ver esse acompanhamento, ver as pessoas que a gente está junto acreditando. E um ponto principal é que é muito difícil a gente chegar em qualquer lugar sozinho, né? A gente não vai chegar. Então, é muito importante a gente se apoiar com pessoas boas, mas principalmente pessoas boas que joguem junto, né? Que estejam ali te acompanhando, que queiram realmente seguir aquele propósito. Não é somente ter time de estrela, pelo contrário, é ter times de pessoas boas com verdade que realmente acreditem no propósito, né? E que a gente buscou bastante nesse ponto, assim, para atender essa dor, crescer com responsabilidade, né? E a gente nunca imaginou crescer totalmente estruturado. O que a gente vê muito, que eu converso com muita gente hoje em dia, é que as pessoas, elas se preparam muito, não em nível de conhecimento, né? Porque o conhecimento você tem que estar muito bem preparado mesmo, mas em nível de empresa para começar a fazer. Então, o ponto é, se você sempre for esperar para estar pronto para começar alguma coisa, dificilmente você vai conseguir. Então, se prepare, se estruture de acordo com o andamento das questões e das entregas que vão acontecendo, né? Então, acho que um ponto principal é assim, entender a profundidade do problema, que tem muita solução, tem muito mais solução do que problema sendo resolvido, né? Então, a galera se preocupa muito com isso, né? Tipo, implantar a solução e não resolver problema. Acho que o ponto principal de OPA foi esse lá atrás. Legal. João, você já estava atuando nesse mercado antes da OPA? Você já tinha uma network de contatos? Então, essa é uma pergunta, né? Porque muitas vezes eu vejo empreendedor que tem o conhecimento da indústria, que tem a dinâmica do network, que conhece algumas pessoas chaves, e aí ele identifica uma oportunidade, um problema, ele sai para empreender dentro daquele setor, e aí ele tem ali do 0 a 2, né, mapeado. Eu vou ligar para o João, eu conheço aquele problema, eu vou ligar para o Flávio, eu vou marcar um jantar na minha casa, ele consegue vislumbrar ali os 2, 3, 10 primeiros clientes dele a partir da network pessoal dele. Então, a minha pergunta é, você já estava atuando nessa indústria, e como é que foi que você trouxe os seus primeiros 2, 3 clientes? Assim? Porque você está também, se eu entendi corretamente, é um B2B com uma venda enterprise, né? Ninguém entra lá no teu site e fala, quero montar um time, quero montar um squad aqui dentro. Você tem um processo de venda complexo, né? Então, como é que foi
esse go live da OPA e como é que foi a conquista dos primeiros clientes, assim? Pô, bem legal essa pergunta, Daniel. Assim, você tem toda a razão, o nosso modelo de negócio ele é bem complexo com relação à venda, né? Porque ele é um B2B enterprise ali, corporate, que exige uma venda muito mais consultiva e é uma venda construída, né, por relacionamento e por confiança, do que realmente as pessoas entrarem no nosso site e falar, pô, preciso aqui de um squad de desenvolvimento, vou contratar essa empresa porque eu achei o site bonito, né? Pelo contrário, a gente tem um período longo de venda ali para conseguir conquistar e fazer a venda em si. Mas, cara, assim, o ponto principal quando eu olho, né, essa jornada, né, como foi a construção, foi realmente um passo a passo de estruturação de como chegar no mercado. Eu vim do interior de uma família que é totalmente diferente de tecnologia, então eu sou a primeira pessoa de tech mesmo que veio da minha família como um todo. Meu pai, ele é professor e advogado, mas, assim, adorava juntar um dinheirinho e comprar imóveis. Então, assim, teve uma ramificação muito diferente. E na cabeça dele, o importante era passar em concurso público, né? Então, empreender era um negócio, assim, totalmente de maluco, né? Pô, tinha uma frase que ele usava muito, que era faça sol, faça chuva, o dinheiro estava lá quando você é concursado, né? Então, eu também tive essa questão dentro de casa. E para chegar nesse modelo ali dos primeiros clientes, sim, eu trabalhei 3 anos, né, depois que eu me formei em 2008, vim para São Paulo já na sequência, e eu acho que eu comentei rapidamente que eu procurei uma empresa que tinha ali uma referência em algumas plataformas de TI. O que eu fazia naquela época? Eu entrava muito nos sites de vagas de emprego de TI, por exemplo, a APInfo, entre outros na época, e ficava olhando as tecnologias que as empresas mais utilizavam. Então, assim, as empresas, eles tinham uma oferta maior para Java, então algumas pagavam melhor, que eu via ali o rate para Oracle, então eu via esses diferenciais e falei, pô, eu quero trabalhar com essas tecnologias. E me especializei ali especializei é um modo de falar, né, criava os projetinhos em casa para ter esse conhecimento e busquei uma empresa que me desse esse conhecimento em si para eu conhecer o modelo de negócio de São Paulo, mas sempre focando mesmo nesse pensamento de empreender. E eu trabalhei 3 anos, né, nessa empresa e consegui me destacar ali, atendi a unidade de São Paulo, eles eram uma empresa do Rio, eles tinham essa estruturação muito bacana no Rio de Janeiro, mas São Paulo não era tão atendido. E aí, quando eu entrei, eu consegui me destacar e consegui trazer um pouco de volume de negócio para São Paulo. E nisso eu tive a oportunidade tanto de vender soluções ali de uma forma consultiva, quanto também fazer entrega, né? Como eu comentei, fazia um pouco de tudo ali realmente para essa empresa. E aí chegou um determinado momento que, assim, pô, estava super bem também, ganhava bem, era novo, né? Tipo, pô, tinha 26 anos, mais ou menos, 26 para 27 anos, estava muito bem estabilizado, pô, diretor de São Paulo, tocava a unidade toda. E aí, mas assim, sempre aquele desejo de falar, pô, não é bem o caminho que eu quero seguir, não é bem a forma com que eu quero conduzir, apesar de eu ter a possibilidade de me tornar sócio, de ter algumas grandes coisas ali na mesa, porque o desafio de empreender ele é muito grande, né? Assim, você, pô, quantas vezes eu já não perdi noite pensando em folha de pagamento, em fluxo de caixa, pô, cliente que, pô, pegamos já uma recuperação judicial que a gente acabou se ferrando, vários desafios ali que acontece até hoje, isso daqui é meio que normal, esses últimos dias mesmo, pô, aconteceram algumas coisas também que a gente acaba tendo ali que lidar com situações adversas, mas no final, assim, tinha esse desejo, e acabei saindo dessa empresa. O meu network foi preparado nesses 3 anos ali que eu estava trabalhando, eu meio que decidi, falei, cara, agora é a hora de arriscar, acho que daqui a um tempo talvez eu fique mais velho, tal, não tenha mais essa coragem toda, então acho que agora é o momento. E o que aconteceu? Como eu tinha uma referência legal, as empresas começavam a me ligar para me contratar. E aí, nesse momento, eu comecei já a dizer não, as ofertas eram muito boas, ainda mais para um moleque ali na época, os valores eram bem interessantes,
o ponto foi, pô, eu posso pegar, mas eu como empresa. Então, eu montei uma empresa agora, a minha empresa é essa. Eu já tinha ali algumas pessoas que eu sabia que eu podia contar e que também tinham um desejo de participar comigo de entrega de projetos. Então, nesse movimento, eu comecei a conseguir pegar alguns projetos. E o primeiro, cara, eu lembro que nasceu, foi até um dos primeiros, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, mas um pouco maior, assim, que a gente teve destaque, da Serasa Experian, em 2012, isso. Eles tinham uma necessidade de construir um portal para você fazer consultas direto online, mas essa entrega ia acontecer entre Natal e Ano Novo. A gente tinha 1 mês e meio ali para criar esse sistema, usando uma técnica, acho que na época usava uma parte de Java e uma parte com Magento, né? Assim, para quem é técnico aí vai saber. E, cara, na hora, aceitei o desafio, fui lá, defendi, fechei o projeto na reunião. Foi mais ou menos assim, quanto custa? Eu falei, o cara meio, pô, dá para fazer tanto? Eu falei, dá, onde que a gente começa? E fui para cima ali para fazer, porque aquele momento ali era muito decisivo para você fazer a entrega e aceitar o desafio, né? Muito mais do que uma questão financeira mesmo, de entrega. Então, a gente acabou aceitando. Eu lembro que, pô, não teve Natal, não teve Ano Novo, mas a gente trabalhou e entregamos. Eu lembro que dia 2 rodou o projeto, naquela semana seguinte foi anunciado no Jornal Nacional, teve um puta volume o sistema, então com aquilo a gente foi ganhando confiança, vendo que era possível, que a gente conseguia realmente entregar. A gente já sabia que a gente conseguia, né? Mas como empresa em si, então a gente foi crescendo e evoluindo. Esse foi o ponto-chave. Então, naquele ano mesmo, 2012, cara, pegamos grandes contas, assim, foi Serasa, foi Alelo, foi a Netcombo na época, Grupo Fleury. Então, assim, começaram a nascer várias outras oportunidades, mas nesse network de, pô, a pessoa me ligava para contratar, eu já falava, cara, eu vou estar junto, mas não 100%, mas eu vou colocar meu time. E acho que o ponto principal, Daniel, é que a gente atacava, cara, o problema mesmo, a carne de pescoço. Então, as empresas não desenvolviam, não queriam fazer, a gente atuava. Então, era assim, pô, entregar no Natal e Ano Novo. Era um problema que estava percorrendo 2, 3 dias num ambiente caótico, tinha que virar à noite, ir para o cliente resolver. Pô, a gente entrava. Então, a gente nasceu muito resolvendo essas questões para depois ir se especializando e também utilizar uma forma mais tranquila, né, de criação, para mostrar que a gente não era só um resolvedor de problema, né, mas também a gente conseguia pensar para que o problema não acontecesse no futuro. Mas no começo ali, para se destacar perto das grandes, a gente fazia isso, cara, era carne de pescoço mesmo. Animal, claríssimo, cara. Então, você tinha um nome no mercado, você, com muita coragem, faz a transição, né, porque esse trade-off de já estar estabilizado com 20 e poucos anos, num salário legal, numa perspectiva boa, tocando a bola de lado e resolver empreender, é onde muita gente trava, né? Muito empreendedor, cara que está ali na sua McKinsey, cara que está ali em outras, tem uma ideia, não consegue parar de pensar na ideia, mas quando ele vai fazer a conta do trade-off, de plano de saúde, de salário, e pensar o 0 a 1, que pode demorar alguns meses, e o risco de falhar, esse cara abandona antes mesmo de começar. E você fez o playbook, né, que funciona muito bem. Ó, você tinha uma reputação, você tinha uma demanda pelo teu serviço, você falou, cara, a partir de hoje eu tenho esse CNPJ aqui, dá demanda para o meu CPF, mas o meu CPF está transferindo para esse CNPJ, e pode ter certeza, cara, que eu boto a minha reputação, que a gente vai conseguir entregar, e dali você começou a construir o portfólio da OPA, e aí o resto é história. Eu já vou passar para o Beto, que o Beto vai trazer as perguntas aqui. Mas em relação ao seu modelo de negócio, cara, eu tenho uma curiosidade gigante em relação o lado de recrutar seres humanos, né? Assim, o seu negócio, ele atinge escala a partir do momento que você traz mais gente para trabalhar em mais projetos, né? Imagino que você já tem ganhos de eficiências com plataformas, com back-office, né? Talvez já esteja flertando com AI também. Mas, no final das contas, né, o teu primeiro projeto ali em 2012, vocês eram 4, 6, 8 pessoas. Hoje, com todos os projetos que você tem no Brasil, são 600. Né?
Como é que é essa máquina, cara, de recrutar gente? Né? Aí você pode falar ou da indústria em geral, você pode falar do seu caso específico. Cara, você tem assim, um funil de recrutamento, cara, 24/7, 365 dias por ano. Você está olhando pleno para sênior somente, você está olhando gente com conhecimento específico, porque você já atua em vertical específica, você está olhando para a universidade para atrair jovens de talento, formar lá dentro. Como é que é esse... Cara, como é que você saiu de 8 pessoas em 2012 para 600 em 2025? Cara, isso é bem legal, cara, porque quando eu olho a jornada, né, até hoje mesmo, para eu ter saído do operacional e estar muito mais no estratégico, esse olhar, quando a gente vê a empresa com vários departamentos e várias sequências, ele é muito legal, porque no final das contas a gente trabalha com entrega de software, né? O nosso produto final é esse, ou pessoas que estão ali atuando nas equipes de desenvolvimento. Mas a gente, na maioria das vezes, quando a gente está no operacional, a gente acaba esquecendo de olhar todos esses outros departamentos que fazem com que a empresa gire, e que a entrega do software mesmo, ou o produto em si, ele representa ali 40% da empresa, né? Então, hoje, ou até mesmo naquela época, o recrutamento e seleção, que é a forma da gente trazer boas pessoas e gerar o desejo das pessoas trabalharem na OPA, ele é totalmente essencial e ele é tão necessário quanto a entrega bem feita ou o trabalho em si de codificação, né? De trazer ali a entrega do produto final, que a gente comentou aqui, do software em si. E como que a gente faz muito isso, cara? A gente tem uma cultura muito forte, moldada em tomada de decisão para a evolução dos profissionais. Então, a gente criou ali uma cultura de que é muito bom trabalhar aqui, não somente pelo fato de ser uma empresa boa, leve, que respeita as pessoas, uma empresa que pensa nos colaboradores, mas sim com uma possibilidade de evolução de carreira. Então, a gente sempre olhou dessa forma da questão do desafio. Então, o profissional que ele queria atuar em várias formas, ou seja, naquele desafio mesmo específico, o cara conhecer o ambiente de negócio dos clientes, ele ter essa proximidade com a atuação técnica e negócio, o cara queria muito trabalhar ali com a gente. Daí foi muito importante dentro da nossa jornada, porque a gente começou a evoluir muitos profissionais. O que acontece, depois de um tempo que acabou acontecendo, né, só fazendo um parênteses, é que quando a gente trabalhava com o nível de estagiário e júnior, a gente perdia muito rápido no mercado, porque esse cara, ele virava um sênior, um pleno, em meses, né? Porque o mercado, quando chegava até ele, o cara já falava, já fiz projeto disso, daquilo, já passei por isso, o cara falou, então vem para cá. E aí você olha e fala, mas eu não consigo triplicar o salário desse cara, sendo que eu formei ele há 6 meses, 8 meses, né? Mas, num outro lado, que a gente sempre ficou muito feliz por isso, porque você estava trazendo uma evolução para a pessoa, uma evolução profissional. E esse é um dos nossos propósitos, né? A gente conseguir trazer mesmo essa formação de evolução do ser humano, né? Então, acredito muito que o software em si ele faz parte da evolução da nossa sociedade. A gente vê muito isso baseado nas grandes empresas de software hoje, são as maiores do mundo, né? Então, esse ecossistema como um todo, ele tem essa necessidade. Hoje, a gente tem um time, agora falando de recrutamento e seleção, né? A gente tem sim um time focado 100% que atende tanto a aquisição de novos talentos para conhecer o nosso mundo, nosso universo, estar dentro do nosso banco de dados aqui, nosso banco de talentos de profissionais, quanto também um time que faz prospecções ativas para atender as novas vagas e as novas oportunidades. Então, a gente tem esse time, essa engenharia que ele funciona ali 24/7, ele atende diretamente os times de operação e os times comerciais para as novas vendas que acabam acontecendo. Então, tem uma interação muito grande com esses times. A gente tem alguns pontos estratégicos que a gente monitora, ou seja, quais são os melhores tipos de hard skill, de software skills que o mercado está aceitando naquele momento, que isso muda muito, mas a gente está constantemente monitorando isso, porque assim a gente facilita o match na hora da seleção. E algo que a gente sempre fez com muita intensidade é realmente montar time muito rápido. Então,
tendo essa preparação toda antecipada, quando chega na hora de escalar, a gente consegue escalar rápido e fazer dar certo. Então, nossos squads, sempre quando vou montar um time de 10 pessoas, 15 pessoas, tem ali uma baixa inicial, mas normalmente no primeiro mês ali ele já se estabiliza e ele já começa a rodar dentro daquele time montado inicialmente. Então, hoje a gente conta com um banco ali, sei lá, de mais de 600 mil profissionais cadastrados, tem uma prospecção ativa que a gente usa LinkedIn e outras ferramentas para fazer com que tenha essa alimentação ali constante. A gente busca ter um engajamento com essa galera toda, então a gente tem algumas ferramentas aqui que a gente faz o engajamento para que não seja um negócio totalmente pontual, né? Ou seja, a demanda apareceu, eu vou atrás. Não, o negócio tem que ser meio que natural e orgânico. E você comentou de IA. IA hoje ajuda muito a gente a fazer uma seleção quando, por exemplo, tem uma oportunidade nova de um projeto novo, seja interno ou via cliente. Quando eu abro essa oportunidade, automaticamente, baseados nos requisitos dessa demanda, ele busca nos nossos bancos de talentos para fazer um match dos profissionais. Então, ele me traz uma lista com 50, 60 profissionais e com um score de cada um deles. Nisso, o gerente que está demandando, ele consegue analisar o profissional que a gente repassa para um outro departamento para fazer a conversa ali com os profissionais e fazer essa identificação. Então, é uma engenharia muito, muito grande. Eu gosto de falar que a gente tem uma empresa de RH, de recrutamento e seleção, junto com o OPA, né? Ou seja, a gente poderia até segregar isso, porque tem um time grande fazendo isso e é a forma como a gente vem se estruturando para crescer rápido. Muito legal. Obrigado por esclarecer, porque, cara, sempre foi uma dúvida aqui nesse modelo, né? Que tem que escalar ser humano. Beto, se prepara que a próxima é tua, essa é a minha última. Conta aqui pra galera, cara, como é que é teu ciclo de venda? Assim, o que é inbound, o que é outbound, o quanto que o teu sales guy, aquele cara fica lá no front, o quanto que ele é técnico, ou se ele só é um cara comercial que fica prospectando as oportunidades, em determinado momento traz um tech lead da OPA para entender melhor a demanda, poder estruturar. Conta aí como é que é o teu processo, e o Beto tem, eu acho que 4 ou 5 perguntas aqui da galera e vai tocar com você. Legal, cara. Pô, o nosso sistema de vendas, ele é algo que vai se reinventando a todo momento, né? Porque ele é muito complexo, né? Eu não consigo, igual a gente falou aqui agora há pouco, né? A pessoa não entra no site ou vai procurar no Google e vai fazer a compra da gente. Já aconteceu desse tipo, mas é muito raro, assim, né? Acontecer dessa forma. Então, a OPA até 2018, mais ou menos 2019, era uma empresa que não tinha uma prospecção ativa no mercado. A gente foi crescendo muito com a indicação dos nossos próprios clientes. Então, o cliente, ou um diretor de tecnologia, ele saía da empresa, ia para outra e precisava enfrentar aquele desafio, então ele contratava a gente porque já conhecia o nosso trabalho e confiava na gente. E, por outro lado, também, às vezes, rolava uma indicação entre empresas e a gente acabava evoluindo. Mas isso por um lado, é muito bom, porque mostra que o trabalho ele é bem feito e está funcionando, mas, por outro lado, você fica refém, né, de esperar o telefone tocar. Isso daí você não traz tanta previsibilidade de venda, você acaba não tendo ali uma estratégia de crescimento. Então, você fica limitado. Se tiver o mercado demandando e essas pessoas rodando ali que confiam em você, vai dar certo. Senão, você está parado. E aí, em 2018, a gente montou uma estrutura de vendas. Então, a gente tem uma área focada de Key Accounts, né, que são os profissionais ali, heads comerciais, que eles atuam muito mais para abrir portas. Então, eles fazem aquele ponto de relacionamento com novas contas. A gente montou uma máquina de vendas aqui. Então, dentro do nome de máquina de vendas que a gente criou, isso daí chama Cavoca, né? Então, a gente fica cavocando empresas dentro do mercado. Dentro desse processo, a gente cria um Power Map, né? Que a gente mapeia dentro daquele cliente, daquela conta. Desculpa te interromper, mas fazendo uma pausa aqui. Quem é teu ICP? Quem que é o teu cliente, assim? Eu imagino que não é uma lojinha com 4 pessoas funcionando. Até para ilustrar esse processo todo, quem é esse cara?
são empresas de grande porte, estão listadas na bolsa, que tem mais de 1.000 funcionários, faturam bilhões. Quem é esse cara? Cara, assim, são empresas que faturam, a ideia principal são empresas que faturam mais de R$ 1 bilhão e já têm a maturidade em TI. Esse é o foco principal. Temos empresas menores e tem empresas muito maiores, mas assim, esse geralmente é o nosso cliente perfeito, que é o cliente que realmente entende o que a gente entrega. Isso daí agora mesmo, né, com a popularização da TI em si, tem diminuído, tem melhorado, mas até esse perfil ele não tem tanta maturidade ainda de entrega, e tem empresas que estão se especializando, estão crescendo, que vão buscar isso, então a gente ajuda ela a se preparar para que ela tenha essa maturidade, mas o cliente ideal seria esse cenário mesmo, faturamento de 1 bilhão ali, já tem a maturidade em tecnologia. Então esse cara, a gente precisa ali, cavocar quem é o diretor, quem é o tomador de decisão, quem é o cara de negócio que vai contratar a tecnologia, quem que é o cara de compras. Então a gente faz todo esse mapeamento e a gente começa a buscar ali um relacionamento com essa empresa. E isso vem muito de ligação de cases anteriores, né? Ou seja, de processos que a gente já fez no passado para mostrar que, cara, realmente o desafio que você vai viver hoje, a gente já passou por ele. Então, assim, tem essa necessidade da gente provar mesmo aquela prova social com relação a ter feito alguma coisa já muito parecida. Então, hoje a gente tem esse time que fica ali buscando essa prospecção. Quando entra numa demanda, numa necessidade que o time tem, que o cliente tem, a gente entra na parte mais consultiva, ou seja, então a gente coloca os times para se falar, né? Ou seja, o time de tecnologia do cliente versus o nosso time, para fazer ali um confronto de como a gente entrega, como a gente conhece e como o cliente também precisa daquela demanda. Então a gente vai fazendo essa venda ali consultiva para dar solução e também mostrar como funciona a nossa metodologia. Depois de tudo isso, entra na parte de preço, né? Então, assim, ainda depois dessa parte técnica, a gente acaba entrando numa questão de valores para daí fechar ali o processo. Então, pensando um pouquinho, a gente tem um time que gera oportunidades através de network e conhecimento de mercado, a gente tem um time que implanta a solução e a gente tem o time que depois vai estruturar e fazer o setup daquela equipe para apresentar para o cliente. Não sei se ficou um pouquinho vago, né? Porque é meio complexo o conceito, mas fica à vontade para perguntar ali. Tá claríssimo. Ô, Beto, se você não invadir aqui, meu irmão, eu vou dominar, hein? Cara, end-to-end, quanto tempo o ciclo de venda médio? Com um cliente que nunca trabalhou com a OPAP, nunca trabalhou com a OPAP? De 4 meses a 1 ano, cara. 4 meses a 1 ano? Mais ou menos. Com esse ciclo de venda, como é que você olha para o teu funil e estrutura a meta? Você trabalha com meta anual, meta trimestral, você tem meta por vertical, tem meta por tipo de tecnologia, por time? Porque, cara, é um ciclo que acaba ficando muito exposto a questões macroeconômicas, né? Sazonalidade do business, uma mudança na taxa de juros impacta. Como é que você lida com isso? Com essa previsibilidade de receita? Perfeito. A gente tem 2 pontos, né? Isso que eu comentei desse período mais longo é quando é um cliente novo, né? Um cliente que a gente está mapeando. E é muito mais difícil mesmo você adquirir um cliente novo. Ele é mais caro e demora mais. Mas, por outro lado, também a gente tem a nossa base, né? Então, dentro dos nossos próprios clientes, você consegue trabalhar melhor isso, ou seja, dando mais atenção, mostrando mais volume, mostrando que você tem capacidade para atender mais, né, e ganhar mais espaço dentro dos clientes. Então, a gente olha, e se for pensar hoje, a nossa estrutura interna ela é muito mais focada para a nossa base mesmo do que para a aquisição de novos clientes. Novos clientes é uma porcentagem menor, a gente faz isso com muito afinco, mas a gente olha muito mais para a nossa base. Então, dentro da base, isso é um pouco mais rápido. Então, você conseguir vender mais para a base ou renovar projetos, aumentando ali um pouco o volume, ele é mais rápido. Então, dentro dessa nossa estruturação, a gente tem metas, são trimestrais e anuais. Então, a gente vai de acordo ali com a estrutura, né, e a estratégia de venda de cada produto e cada cliente que a gente tem. Então, a gente define ali mais ou menos, esse perfil de cliente, ele tem uma possibilidade de contratação de X. Então, a gente, vamos buscar esse volume nesse cliente e a gente se dedica ali a fazer
aquele investimento, né, no cliente para mostrar que a gente pode aumentar esse nosso faturamento e aumentar a entrega e o valor para o cliente como um todo. Então, baseado nisso, a gente vai se reestruturando. Então, as nossas reuniões aqui são trimestrais para mudar essa meta, mas ela acaba sendo para base 3 meses e para gerar 1 ano. Vou trazer a primeira pergunta aqui, do Henrique. Ele é formado em técnico e desenvolvimento de sistemas e hoje ele está cursando análise e desenvolvimento de sistemas. É como você lá no passado, né? Que conselho que você daria para alguém como ele que sonha em criar a próxima Opa IT, né? Alguém que sonha em empreender, que conselho você daria para quem está começando? Cara, eu acho que um ponto principal é que ninguém começa pronto, né? Ninguém começa 100%. Então, faz e vai para cima mesmo com dúvida, vai se estruturando e muito foco em entregar mesmo com verdade, né? Assim, então, vai com medo, vai com frio na barriga, mesmo foi o que aconteceu comigo, mas assim, entrega com verdade, com sabedoria, passando muita confiança para o cliente, sem enrolar. Acho que a gente vê muito isso hoje no mercado, são empresas que enrolam mesmo o cliente, querendo passar algo que não conseguem fazer ou que não sabem fazer, como uma tentativa de crescimento. Então, assim, se a oportunidade que ele tem de conseguir desenvolver relações, né, nas entregas e vai fazer com que ele chegue mais longe no desenvolvimento. Então, foca em entregar, foca em não desistir, ter resiliência ali nos problemas, entregar com verdade, parceria para o cliente que vai dar certo. Não tem como não dar. Esse playbook aqui funciona e acho que se a gente for pegar a maioria dos negócios, quando eles são estruturados, quando a gente aplica esses ingredientes ali, eles acabam funcionando. Perfeito. A próxima pergunta é do Ivan, até sobre inteligência artificial, você comentou um pouquinho, né, que usava ali no recrutamento. Na Opa, você vê ela como uma impulsionadora de eficiência e muda a forma de se trabalhar? Você vê isso, né? E como que vocês estão implementando a IA ali na Opa? A primeira, cortou um pouquinho. A primeira pergunta é se eu vejo eficiência na implementação de IA. Isso, se a IA impulsiona a eficiência de vocês. Cara, com certeza, né? IA, ele é algo que vai virar essencial e a base de tudo, né? Qualquer coisa que for existir daqui para frente vai ter IA no meio e não vai ter... não tem por que não existir. Então, a eficiência da IA ela é muito grande. O que tem acontecido hoje no mercado ainda é uma utilização muito mais de digitalização de muitos processos, ou até mesmo a robotização de processos, do que realmente a utilização de IA. Então, a gente vê muito ainda as empresas querendo correr, né, nesse hype, né, de falar que está com IA, mas ainda não é a IA mesmo que está realizando os processos, mas não tem comparação, assim, você conseguir evoluir o teu departamento, as tuas ações utilizando o IA, não tem, você tem um ganho de performance muito grande. Então, começar pequeno ali dentro mesmo de operações que são feitas repetitivas, ou aquele tipo de entendimento que o ser humano ainda demora um pouco para ficar pensando com muita dúvida, muita decisão. Você colocar IA para tomar essa decisão, mas o ser humano operando isso, tem uma vantagem muito grande, né? O ponto principal é que a IA vai fazer com que o ser humano que saiba fazer as perguntas corretas e a interpretação correta, ele tenha uma entrega muito maior, né? Assim, então, eu não vejo nisso nos próximos anos tão rápido, igual tem falado que a IA vai substituir o ser humano e tudo mais. Eu acho que, pelo contrário, a IA vai fazer com que o ser humano ele tenha um grau de conhecimento e de importância muito maior dentro do todo, né? Então, esses processos que o ser humano hoje faz muito repetitivo, a IA vai fazer. Então, a gente vem evoluindo sempre esse processo na humanidade. A diferença é que hoje em dia é muito mais rápido, né? Antes levava 50 anos para evoluir alguma coisa, agora leva 1 mês, 1 ano, 2 anos, né? Então, a gente tem visto essa evolução tecnológica muito mais rápido. A segunda pergunta foi que... Como que vocês estão implementando a IA? Legal.
Então, assim, a gente tem 2 pontos, né? A gente tem um departamento de IA que automatiza e evolui os nossos processos internos. Então, acho que do RH que eu comentei agora há pouco, sobre o match entre a oportunidade que é gerada versus a base de profissionais, isso aí a IA faz, ou seja, eu tenho um ganho operacional muito grande nessa entrega, parte de atendimento, por exemplo, parte de treinamentos de comercial, que vai fazer a venda do software. Como a gente tem a gente lida com um produto muito complexo, quando o comercial ele não é totalmente técnico, né? Ele conhece, mas ele não é o desenvolvedor, ele não é o tech lead, ele não é o cara que conhece totalmente. Através da IA, a gente consegue fazer documentações e sempre evoluindo ali, facilitando para o cara que está na ponta vendendo para falar sobre os nossos produtos, até mesmo cases anteriores que a gente tem. Então, o cara, sabe que ele vai visitar uma empresa financeira de um determinado produto. Ele procura ali na nossa base da IA de cases, ele sabe exatamente o produto para ser vendido. Então, a gente cria ali um diálogozinho, ele vai, pergunta e resposta, mas e se o cliente quiser saber sobre tal coisa? A IA vai simulando com ele ali essa interação sobre um script de venda em si. Então, esse é um dos exemplos que a gente utiliza dentro da OPA. E também tem uma área que é focada para atender os nossos clientes, né? Então, dentro dos clientes, é o tipo mais variável possível de necessidades, porque como a gente trabalha com software customizado, é muito de acordo com a necessidade que o cliente tem e como que a demanda surge. Aí, em cima disso, a gente estuda qual é a melhor tecnologia, qual que é a melhor LLM, qual que é a melhor empresa que vai estar ali para entregar a solução de IA em si, o machine learning, o que for, focado na solução do cliente. Então, tem esses 2 itens. João, ainda dentro desse tema de AI, os clientes estão perturbando em relação a isso? Assim, eles estão sendo bombardeados por notícias no Valor Econômico, por um feed de LinkedIn falando, pelo amor de Deus, cara, a gente tem que botar AI aqui dentro. Como é que o teu cliente está lidando, cara, com esse bombardeio de informação? Daniel, boa colocação, cara. Assim, teve um momento, né, acho que já passou um pouquinho disso, né, mas teve um momento que os clientes estavam desesperados, ou seja, algumas metas da empresa passavam a ser assim, a gente precisa colocar IA em 70% dos departamentos, 50% dos departamentos. Então, a gente viu muito isso acontecendo, as metas da empresa passaram a ser uma porcentagem de utilização de IA dentro da sua estrutura. E o que a gente acabou vendo, que na verdade não era IA, né? Era só essa parte de robotização, né? Que a gente coloca o conceito de RPA, né? Mas hoje em dia, assim, já está começando a entrar numa noção real de realmente, vou usar IA naquilo que eu preciso. Ou quando algo vai nascer novo, já imaginar se aquele processo ele pode ser utilizado IA em alguma ponta. Então, é isso que a gente tem visto. Não tem mais aquela corrida, né, sobre, eu preciso ter aquilo, ou um entendimento maior sobre a IA já está acontecendo. Mas o que a gente tem observado muito, assim, a gente tem feito bastante palestras, né, sobre tecnologia e sobre IA em si. Quando a gente fala que, eu tenho uma palestra pronta aqui falando sobre IA, ou sobre mercado, sobre evolução, cara, todo mundo quer, assim, é impressionante como as pessoas estão consumindo esse conteúdo. Isso daí não é só nossos clientes, né? No mundo como um todo. Por exemplo, não sei se o pessoal conhece o SXSW, né? Que é uma feira que acontece em Austin em março. Estava lá, 70%, para não falar 80% das palestras, cara, e o posicionamento foram todos falando sobre agentes, sobre IA mesmo, como o agente inteligente ele vai revolucionar os próximos anos. Então, assim, não tem como fugir. Eu até tenho uma pesquisa que eu fiz, cara, que os próximos 5 anos eles vão ter um investimento de quase 40 bi de dólares a mais só para o varejo em relação a IA. Então, o negócio assim é muito violento o investimento de IA que vai ter no mundo. O Florian, fundador da Printi, da Loft, da Canary, ele soltou um post ontem falando que saiu um report que 65% do dinheiro de venture capital nos Estados Unidos esse ano foi alocado em companhias de AI
E aí ele fala que na Canary, que é o fundo dele ali de Pre-Seed, eles olharam e eu acho que bateu 38% também. Então, eu até brinco, João, que eu digo assim, eu acho que tem tanto FOMO, eu acho que tem tanto oba-oba nessa fase, né? Que a única empresa que eu conheço que ganhou dinheiro com AI até agora é a Accenture. Saiu uma notícia que ela botou 3 bilhões de dólares de invoice em projeto de AI. E aí eu acho engraçado, porque o consultor dela, que estava trabalhando num projeto de logística fluvial 6 meses atrás, virou um especialista de AI no projeto Exato. seguinte. Então, assim, cara, é interessante. Mas foi ótima essa pergunta do Ivan, porque, né, eu imagino que você está com um termômetro de como essas empresas estão lidando com essa inovação, com essa nova tecnologia, e vai mudar muito a demanda que eles trazem para você, né? É que ainda tem uma questão de muito investimento sobre tecnologias de IA versus a implantação e aplicabilidade dessa tecnologia em si, né? Então, o que a gente tem visto muito no mercado, cara, é quando a gente não fala de produtos prontos, né? Por exemplo, Oracle, a IBM, Microsoft, a gente fala ali em soluções paralelas que vão acontecendo. Muitas das vezes a gente está fazendo POC ou validação naquela tecnologia, pô, 3 meses depois ela já é inviabilizada, porque nasceu uma nova que já está muito melhor do que aquela, muito mais potente. Então, isso daí também está gerando uma Caraca. complexidade grande do que usar. Ou seja, qual plataforma, qual tecnologia eu uso, sendo que daqui 2 meses pode nascer outra que vai ser inviabilizar essa que eu estou implantando. Então, dentro de uma estruturação é algo que a gente tem até pensado bastante em como oferecer melhor isso, esse ponto de decisão de qual tecnologia usar ou qual IA mesmo utilizar. Dentro do mercado, a gente vê essa corrida grande de investimento para empresas de solução. Agora, no nosso lado de serviço, que é como implantar a IA em si, isso daí está começando a rolar agora. O FOMO, ele existe, sim, ele vem, mas ele vem caindo um pouco, né? Porque até a maioria das pessoas, a maioria dos departamentos de tecnologia já entenderam como funciona e já sabe se vale a pena aplicar ou não. Acho que até o ano passado ali tinha aquele negócio, cara, a gente precisa testar, né? A gente precisa validar. Só que tem muitos departamentos assim que geração de conteúdo, né? Cara, que é muito essencial utilizar IA, não tem como, né? Você, Claro. às vezes, perder tempo ali escrevendo alguma coisa ou validando uma imagem, alguma coisa, sendo que a IA faz em segundos, né? Mas o ser humano está aprendendo ainda a lidar com isso. Não vejo. Ainda vai um tempinho para a gente conseguir aplicar bem essa parte. Boa. Beto, vou sequestrar aqui o final do nosso bate-papo. Galera, as perguntas que ficaram aí, depois eu mando para o João aqui, respondo para vocês. Eu tenho 3 perguntinhas rápidas. Como é que você está de tempo? Você tem mais 10 minutos? Tá tranquilo, pode ir? Legal. Cara, uma objeção que todo empreendedor B2B encontra, principalmente os que querem fazer alguma coisa enterprise. Eu não posso te dar acesso aos meus dados. Então, o cara tem uma solução, tem um produto, está batendo lá na portinha da empresa, e para provar, né, que aquela promessa do produto dele, ou que aquela proposta do valor do produto dele funciona, ele precisa plugar ali no banco de dados da empresa, ele precisa de acesso a dados reais proprietários do possível cliente dele. Qual é a tua dica para esse cara quando ele está sentado numa mesa e essa é a objeção? A gente já passou por coisas muito parecidas com isso, né? Como que a gente fazia? 2 cenários assim que eu vejo principal. Você tem uma massa de dados já teste, que você demonstra a utilização do produto, mas uma massa de teste, mas muito próxima do real. E outra é utilizar algumas máscaras de dados, ou seja, você vai combinar com o teu cliente para ele te passar algumas informações, mas você vai mascarar dados sensíveis. Então, você vai, de alguma forma, você tem que conseguir ter com o teu produto, testando e mostrando para o cliente que ele funciona e que ele é válido, mas mascarando dados sensíveis para que o cliente tenha confiança ali que, pô, tu não vai roubar a base dos dados dele, não vai gerar um problema ali de LGPD, entre outras questões. Então, a gente, no começo, quando a gente tinha que plugar algumas soluções para fazer teste, a gente fazia muito mascaramento de dados e também recortava ali cenários do ambiente do cliente para ser muito pontual e não ser algo totalmente alastrado. Vai muito da solução, né, e da necessidade, mas é uma forma de pensar para que pode ser que resolva. Adorei. Obrigado, cara. Obrigado, esclarecedor. Segundo ponto.
Nessa empresa de 1 bi, generalizando aqui, tá, João? A empresa fatura 1 bi, tem um grau de amadurecimento de tecnologia, cara, elevado, médio para elevado. Geralmente, quem é a tua porta de entrada, quem é o decision maker e quem é possivelmente o teu champion lá dentro, se ficou muito aberto e você quiser dar um pouquinho de contexto para ilustrar um caso, eu acho que é legal também, porque muitas vezes o empreendedor que quer ir para uma solução enterprise, ele fala assim, cara, mas legal, por onde eu entro, com quem que eu falo, quem que pode ser meu decision maker? Então, se você quiser ilustrar um caso aí, eu acho que já seria legal para a galera que está aqui. Tá legal. Assim, isso daí é muito particular de cada empresa, mas eu vou focar aqui num ponto de exemplo. Geralmente, quem contrata a tecnologia é o CTO ou o CIO, né? Então, vai muito da estruturação da empresa. Então, esses caras são a porta de entrada. E dentro deles, eles vão colocar o time deles para fazer a validação, porque são esses caras que estão no dia a dia. Então, eles são tão importantes quanto o tomador de decisão. Esses dois públicos são os principais para a gente hoje, é a galera que a gente mais olha e que a gente mais conversa. Tem algumas outras empresas que a porta de entrada é por compras, por exemplo. Então, você tem que chegar no setor de compras para ser homologado e você fazer parte dentro de um catálogo de empresas ali, e aí depois disso você vai para o CTO, para o CIO ou para o coordenador de TI ali para para demonstrar o teu conhecimento. Então, dentro dessa estrutura, o nosso cara ali principal, o que a gente foca mesmo, é o CIO e o CTO. Legal, ótimo. Cara, terceira e última do meu lado, 13 anos de história, 600 colaboradores. Qual o próximo milestone da OPA, na sua visão, né, na visão estratégica? E qual o teu Everest, cara? Qual que é o endgame aqui? IPO, M&A gigante? Cara, estou construindo essa empresa para os próximos 50 anos, quero construir a Oracle do Brasil. Conta aí para a gente qual que é o sonho grande do João. Cara, os próximos passos, assim, a gente focar agora em um crescimento um pouco maior dentro de colaboradores. Então, o nosso objetivo é conseguir chegar a 1.000 profissionais nos próximos 3 anos. A gente quer ter um time de 1.000 pessoas e focar em internacionalização. Então, algo que a gente hoje é 100%, 95% vai Brasil. A gente se orgulha muito disso, mas um dos nossos pontos base agora é conseguir levar que a tecnologia brasileira, né, o profissional brasileiro, ele tem condição plena de atender qualquer mercado mundial. Então, o nosso foco é levar a empresa para a Europa, Estados Unidos, como o ponto de visão estratégico. A gente não estamos criando a empresa para um M&A ou um IPO, pelo contrário, a ideia é que a empresa ela seja uma estrutura sólida para a geração de novos negócios e que novas empresas sejam, sim, preparadas para serem vendidas, serem mediadas, ter uma estruturação assim. Então, dentro desse momento, né, desses próximos 3 anos, a nossa ideia não é que a empresa seja vendida ou tenha ali uma abertura de capital, alguma coisa do tipo. Pelo contrário, a gente crie cenários de evolução de ecossistema para que a gente crie outros produtos de outras empresas. Como a gente tem uma de Bank as a Service, que é o Bank Now, então é o que a gente vai focar bastante nos próximos meses. Já tem uma equipe de 30 pessoas, é um produto que roda bem já com algumas empresas, mas ele é focado em solução financeira para fintechizar qualquer negócio que queira levar solução financeira para o cliente ou para o lado comercial, né? Então, são empresas que nascem dentro da estruturação da OPA e é isso que a gente quer fazer para os próximos pontos. Irado, incrível. Essa era a minha última, mas eu acho que a gente estourou aqui completamente o tempo, mas era em relação a isso, né? Como é que você imagina um futuro da OPA produtizando soluções e não nesse modelo de consultoria, né, ad hoc, e aí você acabou de dar uma pincelada aí que você já tem um user case dentro de casa, uma companhia, então fazer spin-off a partir do conhecimento que você adquire com seus clientes e oportunidades que você identifica e tem todo o capital intelectual dentro de casa para executar animal. João, prazerzaço, dava pra, assim, infelizmente eu só marquei 1 hora, porque dava para ser 3, 4, mas ainda, assim, hoje esse episódio é 20, o 20º,
Antes do 100º eu vou te trazer de volta, porque eu saio daqui, como em pouquíssimas conversas, com muita vontade de continuar falando. Eu venho levantando muita bandeira para os jovens empreendedores, que começar um modelo de consultoria, um modelo de software house para um nicho específico, para amadurecer a visão, atender cliente, fazer faturamento e, eventualmente, produtizar uma solução. E aí, esse produto vira a tua startup, eu venho falando muito disso, ao invés de ficar trancado num quarto, imaginando que solução que o mercado quer, principalmente para os founders técnicos que tem aí, né, que já tem a capacidade de codar. Então, bater no mercado, o que você precisa, faz para 1, faz para 2, faz para 3, começa a desenvolver um produtinho que vai absorvendo parte daquilo ali, e eventualmente você tem, como você fez aí com essa solução de banco, que já tem 30 funcionários, você, no caso desses empreendedores, seria a única empresa, né? No seu já são tentáculos da Upar. Então daria para a gente falar só sobre isso. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo papo, e antes de encerrar, eu vou contar uma história aqui para você que talvez você não saiba. Mas o Bernardo Carvalho, quando ele encontra, que é o nosso amigo em comum aqui, cara, vou botar em público essa. Quando ele encontra as pessoas, ele tem orgulho de dizer o seguinte: ele é o único cara na história do futebol que vestiu a 10 do Vasco e a 10 do Flamengo. Você já ouviu essa história dele? Ele conta isso mesmo. Ele jogou com a 10 no Vasco, verdade, no mesmo, juvenil. isso? É verdade, cara. Pior que é verdade, cara. Pior que é verdade. Bea, obrigado por ter conectado a gente. Obrigado por sucesso para vocês. João, episódio 20, estamos encerrando essa temporada de Empreendedores Bootstrapping. Cara, esse aqui foi para 600 colaboradores, está mirando 1000. Cara, e o futuro o céu é o limite. Obrigado, galera, todo mundo aqui. Rael, Thiago, Leandro, Henrique, Beto, obrigado pela força. E amanhã a gente vai estar comunicando nos nossos grupos qual que é a agenda para julho. Já temos Leandro Bassoi, do Madeira Madeira, CEO do Madeira Madeira, unicórnio brasileiro confirmado. Já temos Fábio Flexberg, CEO da OMI, unicórnio brasileiro confirmado. E ainda hoje eu termino mais 3 CEOs e a gente vai ter uma agenda porrada em julho, galera. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima, João. Abraço. Tchau, tchau.